Aí alguém pode estar se perguntando, pois bem, nessa situação não foi falta grave, foi pela natureza do crime. E no caso de falta grave? Nas duas hipóteses, não é possível fazer uma transferência com caráter meramente punitivo. Uma coisa é transferir eventualmente para a segurança do apenado, quando ele tem uma incompatibilidade com a massa carcerária daquele estabelecimento prisional que é dominada por uma facção rival, por exemplo. Outra coisa é fazer a transferência não se preocupando com a vida, a dignidade, a integridade física desse apenado, mas sim com o mero intuito de punir. Punir porque praticou um crime mais grave, como nesse caso que foi decidido pelo STJ, afastando, portanto, a decisão do Tribunal de Justiça do Paraná, ou punir pela prática de uma falta grave. Eu já até escrevi sobre isso. As metapunições da execução penal são várias. São punições dentro de uma punição. Essas sanções, como regressão de regime, perda dos dias remidos e tudo mais, são sanções dentro de uma pena, que é por si só uma sanção. E são várias, são inúmeras previsões legais de metapunições, de punições para a prática de uma falta grave, aumentando a pena, diminuindo as possibilidades de indulto, de comutação, às vezes afastando pela prática de uma falta grave, pode afastar a possibilidade do indulto naquele ano, conforme os decretos do indulto. Há várias consequências da falta grave, mas a transferência não está prevista como uma das consequências em relação à prática de falta grave. Então, na minha opinião, por falta de previsão legal, não é possível aplicar a transferência de um preso de um estabelecimento prisional para o outro como, em primeiro lugar, decorrência da falta grave, por falta de previsão legal. E em segundo lugar, como mera decorrência da prática de um crime mais grave, porque nesse caso a gravidade do crime já é considerada para definir o regime inicial, para definir o tempo da pena e para inúmeras outras possibilidades, como a fração que definirá a progressão de regime e o livramento condicional, se é um crime hediondo, se é um crime de caráter hediondo, se é um crime comum, tudo isso já é considerado previamente pelo legislador. Não cabe ao juiz considerar que esse presídio aqui é muito bom para esse preso que praticou um crime grave. Bom, o legislador já considerou a gravidade do crime para definir o montante da pena, para definir qual pode ser o regime inicial, para definir quais são as frações de progressão e de livramento condicional, e não cabe ao juiz entrar no lugar de legislador para aplicar a transferência como mais uma forma de punição, seja para aplicar como decorrência de uma falta grave, seja para aplicar como decorrência da prática de um crime que aquele juiz considere grave, como foi nesse caso do Tribunal de Justiça do Paraná.